Nós lembramos a todos que desde segunda-feira estamos com esse molde e vamos até a sexta-feira. As perguntas aos palestrantes são individuais. O nosso palestrante, como ele mesmo falou, será por e-mail, pelo e-mail que ele deixou o contato para respostas. Ato contínuo, nós temos a palestra sobre agronegócios com o engenheiro Eugênio Stefanello. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em economia rural e doutor em engenharia de produção, professor nos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, da FAI, Centro Universitário, FAI Business School, da UTFPR, campus de Pato Branco e da UniUesc. Ele é palestrista, apresentador do programa Diário Negócios da Terra, na Rede Massa SBT do Paraná e no SBT de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Especialista em política agrícola, em mercados agropecuários e em política econômica mundial e brasileira, professor de microeconomia, economia rural, economia aplicada às empresas e de política econômica brasileira. Com a palavra, nosso palestrante Eugênio Stefanello. Vamos só aguardar os ajustes técnicos. Nós aproveitamos o momento para reiterar o convite de que a nossa Semana da Engenharia vai até a sexta-feira e depois no sábado nós temos a entrega do troféu, né, com o jantar de honra, e até sexta-feira nós temos as palestras, segundo o programa que os senhores receberam, e são todos convidados a nos brindar com as suas presenças. Por favor, engenheiro. Muito obrigado. Eu peço desculpas do atraso. Eu estava lá em Foz do Iguaçu atendendo o segmento cooperativo e chegava no aeroporto como cheguei às 4h20. Eu digo, dará tempo para estar aqui às 6. Cheguei aqui às 7. Tudo trancado de lá até aqui. Isso mostra que a nossa infraestrutura ferroviária e rodoviária não vai muito bem. Mas, graças a Deus, deve ter solução. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, para não cansar. Eu vou deixar mais dados disponíveis sem falar, mas vou mostrar rapidamente para vocês três coisas importantes. Uma, a disponibilidade de fatores de produção que a gente tem no Brasil para o agronegócio. Segundo lugar, o desempenho do agronegócio aí, nos últimos anos e principalmente também considerando os dados do censo, que foi divulgado agora há pouco. E por último, assim, muito rápido, uma perspectiva para os próximos 10 anos. Muito bem. Esse é o que o mundo espera da gente, aumentar em 20% a produção até 2030, e obviamente o Brasil está inserido nesse mercado. E a própria entidade em nível internacional que analisa, espera que 40% desses 20% venha do Brasil, caso contrário nós teríamos problemas de abastecimento em nível mundial. As ondas do agronegócio brasileiro, até os anos 60, era expansão de área, aí veio a urbanização, a industrialização, a produção de insumos, a interiorização, a criação de infraestrutura de apoio, e em termos dos anos 70 até o final dos anos 80, nós tivemos a evolução tecnológica dos processos de produção. Nos anos 90, o aperfeiçoamento da política de preços mínimos e os instrumentos de comercialização. Na primeira década aí dos anos 2000, entrou no radar a gestão empresarial, depois a governança corporativa, e hoje
nós vivemos um processo de soluções integradas em que nenhum técnico mais tem todas as informações disponíveis para dar a melhor solução. Em termos de base produtiva, aqui vocês têm o dado do Censo Agropecuário de 2017. O número de estabelecimentos agropecuários no Brasil vem reduzindo e a área plantada, a área disponível nos estabelecimentos vem aumentando. Hoje, em 2017, nós tínhamos quase 5 milhões e 100 mil estabelecimentos, 5 milhões e 73, e uma área de 351 mil hectares. E vocês veem aí no quadro os estabelecimentos agropecuários e a área que exploram lavouras temporárias, permanentes, hortifloricultura, sementes, pecuária, florestas plantadas, a produção florestal nativa, a pesca e a aquicultura. Eu ressalto que o setor de pesca está evoluindo fenomenalmente, como também o setor florestal. São duas atividades que vieram para ficar e estão expandindo enormemente. Aqui só para mostrar que 66% do Brasil tem a cobertura florestal nativa. As áreas preservadas dentro dos estabelecimentos rurais representam 218 milhões de hectares. Ou seja, 218 milhões de hectares dos estabelecimentos rurais estão destinados pelo Código Florestal a áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas também florestadas que excedem isso. Isso representa 25% do território brasileiro. E considerando as áreas atribuídas, chega a 66% do território brasileiro. Para dar um exemplo, França tem 33% de território, Alemanha 33%, um pouco mais, um pouco menos sempre, Estados Unidos menos de 30%, com cobertura florestal nativa ou cobertura nativa mesmo de campos. E notem que nós somos criticados em função de preservação ambiental. E o que nós destinamos para a agropecuária é 30%, mas daqueles 30%, vocês veem que ainda tem 8% de pastagem nativa. Portanto, o que nós temos de fato de área, digamos assim, ocupada pelo mundo agro, são pastagens plantadas, 13%, lavouras, 8%, e obviamente, florestas plantadas, 1,2% do território brasileiro. Em termos de tecnologia, obviamente, nós saímos, a primeira revolução foi a mecânica, a segunda foi a Revolução Verde, com as sementes, fertilizantes, agrotóxicos. Depois veio os sistemas integrados de produção, com a organização das cadeias de produção. E, finalmente, hoje, as soluções integradas aí com a indústria 4.0, insumos biológicos, soluções digitais. O Galinari mostrou há pouco soluções digitais aí dentro das cadeias produtivas. A automação, a edição de genes, nanotecnologia, etc. Isso aí são todos sistemas bastante complexos e eu não tenho dúvidas nenhuma. São esses serviços aí que vão absorver a grande parcela da mão de obra daqui para frente no próprio mundo agro. O produtor agrícola e pecuário e florestal, em termos de número de produtores, estão caindo. E obviamente, o grande uso de mão de obra vem aí. Recurso humano. Eu coloquei alguns dados que preocupam. Olhem os dados do censo. Nós temos 15 milhões de pessoas ocupadas, basicamente produtores e pessoal ocupado, 15 milhões e 100 mil, ou dá 3 pessoas por estabelecimento. Para vocês terem uma ideia, vejam lá, 15% nunca frequentou escola. 43% no máximo ensino fundamental. Dos 2 milhões e 900 mil até o ensino fundamental,
1,9 milhão, ou 66%, não terminaram o curso. Portanto, vocês veem que ainda nesse mundo rural, nós temos, em termos de mão de obra, uma deficiência enorme de preparação, de conhecimento, e que nós teremos que avançar sem sombra de dúvida. Aqui vocês têm o CPEA, os dados do CPEA de 2018, a população ocupada no Brasil, 92 milhões de pessoas, o agronegócio, 18 milhões e 200, sendo dá 19,8% do total, o setor primário seria dentro das porteiras, 8,35 milhões de pessoas. E de novo aí vocês veem que 1,35 milhão sem instrução, com o fundamental 8 milhões, com o ensino médio 6,2 milhões e apenas 2,6 milhões com o ensino superior. Aí também estão os salários médios, para vocês terem uma ideia, segundo esses dados do CPEA. Máquinas agrícolas, o censo mostrou que nós temos 1.230.000 tratores, 172.000 colhedeiras, e aqui vocês veem o desempenho desde os anos 2000 até 2018, da produção e a venda interna, e vocês notam que em 2014, 2015, 2016, 2017, em função da crise toda econômica, vocês veem também que teve um desempenho negativo no setor de máquinas agrícolas. E, obviamente, em 2018 isso está recuperando, e em 2019 recuperando também. Fertilizantes. 2.145.000 estabelecimentos usam adubação, e 728.000 estabelecimentos usam calcário. E eu só estou colocando os grandes números porque fica disponível para vocês isso, e obviamente os outros dados. E aqui vocês veem o desempenho em fertilizantes, em termos de entrega, produção e importação. Eu quero citar um dado. Vocês estão vendo que a produção, 8.100.000 toneladas, nós somos o único país continental do mundo que produz agro, que depende muito mais de importação de fertilizante do que produção local. E nós temos minas aqui no Brasil para produzir. No entanto, ONGs internacionais pagam para fazer barulho aqui dentro e impedir que nós façamos a exploração. Então o Galinari tem que pegar o fertilizante que vem lá do Marrocos, fazer uma trilha de caminhão para voltar lá para o Mato Grosso, quando tem mina de fósforo lá. Por isso que eu gosto muito de muitas ONGs fritas. Claro que tem ONGs muito importantes e que fazem um excepcional trabalho, mas tem outras que é um desespero. Em termos defensivos, 1.682.000 estabelecimentos usam defensivos, e que tem um problema, 1 milhão sem orientação técnica. Então isso mostra uma certa falha de nós, agrônomos, etc., que teríamos que ampliar o nosso trabalho dentro disso. E 3.366.000 estabelecimentos não usam. E 134.000 usam, mas não precisaram usar nesse ano. Aí está os defensivos, o último dado de 2017, quando o Brasil usou aí, segundo o sindicato, 8,9 bilhões de dólares em defensivos agrícolas. Em sementes, nós temos 3.700.000 estabelecimentos que produzem, 585.000 hectares. Cuidado, o número de baixo é porque você tem 2 sementes no mesmo estabelecimento, conta 2 estabelecimentos. Então, por isso que, contando o total das sementes, chegaria a 10.343 estabelecimentos e 1.974.000 toneladas a produção de sementes, de uma forma em geral. Mas cuidado que tem aí, inclusive, tubérculos, bulbos, toletes de cana, etc. Em termos de irrigação,
Nós temos 502 mil estabelecimentos no Brasil, com 7 milhões de hectares irrigados. Ração, a pecuária este ano, boi, suíno, frango, leite, eu acho que até sapo em lagoa está dando lucro. Todas as atividades da pecuária dando lucro. Mas cuidado. 2018 foi um ano meio difícil até o início do ano. 2017, 2018, o início do ano difícil. Aí começou a recuperação. E hoje, por exemplo, o pessoal fala da arroba do boi, que chegou aí a 220, 230 reais a arroba. Não dá para esquecer que esse preço corrigido é o preço de antes. É o preço de antes. E por que o preço do boi subiu? É bem simples. Quando o preço cai, o pecuarista vende matriz. E aí o preço cai mais ainda. Isso reduz a oferta de animais. Quando a oferta de animais reduz, o preço sobe. Quando o preço sobe, os pecuaristas recompõem o rebanho, não abatendo matriz. Aí o preço sobe mais ainda. É o ciclo da pecuária. E todas as atividades estão dando lucro. E efetivamente se reflete aí. Este ano de 2019, nós deveremos ir para uns 73 milhões de toneladas de ração. Em termos de crédito, obviamente aí está o crédito direcionado. Um dado importante. 52, 53% do crédito era direcionado, ou seja, crédito agropecuário, crédito BNDES, microcrédito e crédito habitacional. Que as taxas de juros eram determinadas e são pelo governo. Do ano passado para outubro deste ano, o crédito direcionado caiu para 43% e o crédito livre 57%. Por que disso? Porque hoje tem banco oferecendo crédito a taxas de juros menores que o crédito direcionado. O crédito direcionado, a taxa de juros é 12,5% para investimento e tem banco oferecendo por menos. Eu dou prazo mais uns 3, 4 anos e o crédito direcionado vai praticamente ficar uns 10%, o restante livre. Porque a taxa de juros mais baixa veio para ficar. Isso muda todo o perfil, tanto dos aplicadores, que agora vão ter menos renda, como também dos tomadores de dinheiro, que pagarão menos taxa de juros. Aqui está a expansão do Brasil, desde os anos 50 e até os anos 2000, obviamente. A expansão começa aqui do Rio Grande do Sul e vai indo embora. E hoje nós temos o mundo agro tomando conta do Brasil, exceto ali da região amazônica, e o mundo agro efetivamente se expandindo. E aqui vocês veem um dado interessante de grãos, desde 1990 até a previsão deste ano. A área plantada aumentou quase 70% nesse período, a produção aumentou 326% e a produtividade 151%. Isso mostra quantos produtores fizeram o dever de casa, expandindo e empregando bem tecnologia. A grande parte da produção de grãos, obviamente, você sabe, está no centro-oeste e sul. Efetivamente são as grandes regiões produtoras de grãos. Aqui vocês veem a produção de cana-de-açúcar e vocês notam ali que nos últimos anos diminuiu a área e diminuiu a produção de colmos, né? Por que disso? Porque nós tivemos mais de 100 usinas ou entrando em recuperação judicial ou fechando definitivamente as portas. É o reflexo daqueles 5 anos de petróleo a preço tabelado e que acabou com o programa de álcool, de etanol. Agora, este ano, o preço do açúcar até evoluiu um pouco, o preço do álcool agora evoluiu um pouco, mas as empresas estão com passivos. Inclusive, aqui no Paraná, o maior grupo do setor sucroalcooleiro aqui do Paraná pediu recuperação judicial. Aqui vocês veem a produção de café, a bienalidade funcionando, um ano produz mais, um ano menos, mas de forma geral é aí de 50 milhões de sacas, 49 este ano, e na bienalidade positiva próximo de 60 milhões de sacas de café beneficiado.
Aqui vocês veem a produção de laranja. E por que caiu? Porque no mundo inteiro está diminuindo o consumo de suco de laranja. Está aumentando aqui no Brasil e em alguns países da África, mas na Europa e Estados Unidos está diminuindo o consumo de suco de laranja. Obviamente entraram outras bebidas no lugar, e isso teve reflexo aqui no Brasil, que é o maior exportador de suco de laranja. Aqui vocês veem a produção de carnes. Esses dados foram atualizados e saíram os dados há uma semana, em que efetivamente a carne mais produzida no mundo, todo mundo sabe, é suíno. No Brasil é boi de bico e pena. Bico e pena. Carne de frango é a mais produzida. Esse ano vai a 14 milhões de toneladas. A carne suína vai a 4 milhões e 60 mil toneladas. E a carne bovina, 8 milhões, quase 8 milhões e 800 mil toneladas este ano. E vocês notam que a produção está um pouco menor. Por quê? Porque é a causa daquilo que eu falei. Aqui vocês veem a evolução da produção de leite. O ano passado nós produzimos quase 34 bilhões de litros de leite, e o Paraná é o segundo produtor nacional, inclusive com a bacia leiteira mais especializada, que é aqui de Castro, Carambeí, que nós temos uma média de produção por vaca que chega a mais de 40 litros por dia. Rebanhos eu não vou falar a vocês, mas fundamentalmente nós estamos com rebanho bovino de mais de 210 milhões de cabeças, o rebanho suíno de 41 milhões de cabeças, o rebanho de ave aí não tem sentido, porque cada 50 e poucos dias vem mais um lote, e eu deixo esses números aí só para os senhores terem uma ideia, de uma forma em geral, de todos os rebanhos, para não ocupar muito a paciência de vocês. Mas paro aqui. Aquicultura. Por que eu paro aqui? Porque está desenvolvendo excepcionalmente a aquicultura no Brasil. E adivinhem quem é o estado que mais produz hoje peixe de água doce cultivado? Paraná. Ultrapassou Rondônia de bandeira erguida. E sabem por quê? Por 2 ou 3 cooperativas, além de outras entidades, que instalaram frigoríficos. E aquele peixe como a tilápia, 80% dessa produção é tilápia, um peixe que em fotografia a gente sai correndo, de feio que é. Para pescar não vale nada, não tem emoção. Mas o filezinho com uma cerveja gelada. O consumo de peixe, minha gente, para vocês terem uma ideia, sabe quanto era o consumo de peixe há 20 anos atrás? 2 quilos por habitante ano. Sabe quanto é hoje? 13. Sabe quanto é o de suínos? 16. Eu dou prazo mais 4 anos por aí, nós vamos... O consumo per capita de peixe vai passar o de suíno. Por causa do bendito filezinho. Quem que não gosta daquilo? Então, na aquicultura, eu deixei aí vários dados, mas eu só quero ressaltar isso assim de forma geral. Na silvicultura eu também parei, porque o Paraná é um dos grandes produtores de florestas. Floresta hoje é encarada como uma lavoura permanente. E nós já temos no Brasil quase 10 milhões, 9,9 milhões em 2017, esse ano vai já para 10 milhões, de hectares de florestas, e a região sul com 3 milhões e meio de hectares de florestas. E na região sul, o Paraná tem uma forte presença. E inclusive a Klabin está fazendo uma ampliação fenomenal, que vai ampliar ainda mais o maciço florestal. Então esses dados aí apenas, eu sem ressaltar todos, eu só estou dando alguns dados principais desse setor. E aqui vocês veem, então, o desempenho da agropecuária, do agronegócio.
Primeiro lugar, aquela primeira linha lá, a primeira linha é o desempenho do PIB. Vocês veem que o PIB do Brasil cresce que nem voo de galinha. Período curto e pouco, baixinho. Típico de economia de baixo investimento. O Brasil investe de 15% a 20,9% do PIB a cada ano. Ou seja, da riqueza, 15% a 20,9% investido, pelo setor público e privado. Para um país crescer e se desenvolver continuadamente, está provado, precisa se investir pelo menos 25% do PIB. É por isso que demora o dobro do tempo de vir de Foz até aqui de avião, o dobro do tempo de vir do aeroporto até aqui de carro. E vocês notam o desempenho do PIB extremamente oscilante em função disso. Um ano cresce, um ano cai, um ano cresce, um ano cai. E olhem em 2014, 2015, 2016, crescemos que nem rabo de cavalo, para baixo. Por que disto? Excesso de gasto público na política fiscal, o que gera juro alto na política monetária e câmbio baixo na política cambial. Juro alto atrai capital estrangeiro e baixa câmbio. As três políticas fora do lugar. Tivemos a capacidade de fazer isso. Tá. É verdade. E, minha gente, então, as três políticas fora do lugar geram também isso aí. Agora, um detalhe interessante. Esse dado foi atualizado ontem, o de 2018. Então, em 2017, saímos de uma estagnação para um crescimento baixo, 1,1%. O ano passado, o IBGE recalculou ontem, crescemos 1,3%. Este ano, até outubro, crescemos 1%, até outubro. E vamos crescer de novo aí em torno de mais um 0,3, 0,4. Então, este ano vamos crescer próximo de 1,5%. A boa notícia, o ano que vem, podem escrever. Se o Congresso não fizer quizumba muito forte, e o STF não atrapalhar demais, porque ele só está protegendo bandido, minha gente, o ano que vem, pode escrever, vamos crescer de 2,5% a 3%. Esses dados mostram isso. Não dá para dar muita risada, mas é muito melhor do que cresceu. E aqui vocês veem os dados, o setor primário é dentro das porteiras, a agropecuária é dentro do setor primário, lavoura, pecuária, agricultura e pecuária, separado, o que é agricultura e pecuária, as taxas de crescimento, e o agronegócio como um todo, que envolve a produção de insumos, a produção primária, a transformação dos produtos primários e a venda no mercado interno e externo, e todo serviço de apoio. De uma forma geral, quando tem sinal menos ali nesses dados do mundo agro, ou é clima ou é mercado. Ou clima ruim, o que é mercado. E quando o dado é muito bom, é clima bom, o mercado bom. Que as mudanças ocorrem assim em curto prazo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o PIB em 2018 do Brasil foi 6,8 trilhões, o agronegócio representou 21,1% do PIB brasileiro. É o maior negócio do Brasil, o agronegócio. O setor primário representa pouco mais de 5% do PIB. E esse pouco mais de 5% é responsável por um mundo agro, um agronegócio, de 21% do PIB. O agronegócio já teve uma percentagem de participação maior, mas o ano passado fechou em 21,1%. O agronegócio da agricultura, 15,6%, da pecuária, 5,5%. Mas olha, a agropecuária representou 351 bi disso aí. Ou seja, o grande negócio do agronegócio é das porteiras para fora.
Isso mostra claramente. Aqui vocês veem a estimativa do valor bruto da produção, e eu peguei Brasil e alguns produtos e pecuária. Então, nesse ano de 2019, nós vamos fechar aí com valor bruto da produção de 609 bilhões, e para 2020 a primeira estimativa é 605 bilhões. Por quê? Porque algumas cotações estão caindo. Então, nós tivemos muito boas cotações este ano, e algumas cotações têm previsão de queda. E, em função disso, mesmo produzindo mais, o valor bruto da produção é produção média vezes preço médio. Dá uma ideia da receita dos produtores. E o que ressalta em 2018 para 2019, notem lá, é o valor da produção da pecuária, que dá um salto, concorda? O valor da produção da pecuária, de 196,6 para quase 210 bilhões, mostrando o bom momento desse ano de 2019 da pecuária. E notem que nas lavouras, por exemplo, de 2018 para 2019, uma pequena redução. Por quê? Porque alguns produtos da lavoura tiveram queda de preço. Essa é a primeira estimativa para 2020, segundo o Ministério da Agricultura. Aqui para o Paraná não saiu ainda o VBP estimativo para o ano que vem, mas o VBP do Paraná, neste ano, vai ficar quase igual ao do ano anterior, em torno de 73 bilhões, e das lavouras cai e da pecuária aumenta. Efetivamente, esse é o retrato. Aqui vocês veem as exportações do agronegócio. Minha gente, o saldo das exportações do agronegócio são superiores ao saldo da balança comercial brasileira. Sabe o que isso significa? Se não fosse o mundo agro, nós teríamos déficit comercial com o resto do mundo. Ou seja, importando mais mercadorias do que exportando. Quem salva é o mundo agro. E sempre com saldos positivos bastante significativos. E aqui, só para vocês verem, do agronegócio e do Brasil. Quando o Brasil exportou mais que o mundo agro, foi ali em 2004, 2005, mas se não sempre o saldo da balança comercial do agronegócio superior ao saldo da balança comercial do Brasil. E aqui os senhores veem os produtos que nós mais exportamos. O Galinari mostrou. Complexo soja, em primeiro lugar. Segundo, complexo carnes. Terceiro, os produtos florestais, aí em 2018. Açúcar e álcool. Bota couro e peleteria com o mundo da pecuária. Café, fumo. E chama atenção aqui em cereais e farinhas. Cereais e farinha, 95% disso é milho. O Brasil se tornou o segundo maior exportador mundial de milho. Minha gente, o que está sustentando o preço de milho aqui dentro esse ano é a exportação. E uma certa recuperação de consumo. Mas se não fosse exportar as 40 bilhões de toneladas que nós vamos exportar esse ano, o preço do milho hoje estaria abaixo de custo de produção, aqui dentro. E aqui as perspectivas. Então, os senhores viram a disponibilidade de fatores de produção, a produção aí nas diferentes áreas, inclusive com dados do IBGE, e agora as perspectivas. Eu não vou falar dados, os senhores enxergam aqui. Essa é a safra 2018-2019, daqui a 10 anos, 28, 29, o primeiro número significa dizer, vamos dizer lá, por exemplo, da última linha ali, 7,2 milhões de toneladas, é dentro de uma hipótese normal. Então, passaria de 5,5 para 7,2. O segundo número é dentro de uma melhor hipótese, se tudo for bem. E as percentagens, o primeiro número é referente a essa primeira, e o segundo número é a segunda hipótese.
Nesse quadro aí, só olhe um detalhe. Tem algum número que vai reduzir produção? Aqui, desculpa. Aqui. Os únicos números que há uma possibilidade de redução de produção é mandioca, porque quando a renda aumenta, você deixa de consumir, e dentro de uma hipótese normal. E cuidado que mandioca agora está com preço excepcional. E R$420 a tonelada da raiz. E cacau, por causa da vassoura de bruxa, dentro de uma hipótese normal. O restante, tudo aumento de produção. Aqui, laranja, uva, etc. Qual a única fruta que pode reduzir produção? Maçã. Por quê? Porque estamos importando da Argentina e a maçã argentina é meio imbatível aqui no Brasil. Agora, com o câmbio um pouco mais alto, quem sabe a gente tem algum fora. Mas, efetivamente, pode notar que os pomares de maçã aqui do Paraná, praticamente quase todos acabaram. As carnes e leite, nenhum produto com perspectiva de redução de produção. E todos com uma expectativa de aumento aí bem razoável. Um resumo. A produção de grãos passaria aí de 237 para 300 a 350 milhões de toneladas, num aumento de área de 63 para 72 a 86 milhões de hectares. A produção de carne passaria de 26 para 33 a quase 40 bilhões de toneladas, e a produção de frutas de 28 para 30 milhões de toneladas. Isso é uma coisa que me desespera. Nós temos um potencial enorme em frutas e a gente não tem aproveitado isso. O Chile produz mais fruta que a gente. Isso é inconcebível. E aqui as projeções de exportação. O único produto com possibilidade de redução de volume exportado é óleo de soja. Adivinhem por quê? Biodiesel. 85% do biodiesel é óleo de soja. Aí tem esses malucos que falam lá em cártamo, amendoim. Amendoim vai para a cozinha e não para o tanque de carro. Tem gente até fala em mamona, e gente que come mamona até. Mas, minha gente, não tem jeito, não tem cadeia produtiva organizada. Então, o que tem cadeia produtiva organizada é óleo de soja. E, segundo lugar, gordura animal. É óleo de soja e gordura animal. O resto é o resto mesmo. Então, é por isso que o óleo de soja aí tem essa previsão de redução. O restante tudo, aumento de exportações. E o total de grãos, olha aqui, passaria aí de quase 100 milhões de toneladas para 138 a 188 milhões de toneladas. A exportação. Minha gente, por isso que Porto precisa ampliar e por isso que ferrovia aqui no Paraná tem que ampliar. Não tem jeito. Temos que resolver esse nó górdio aí. E aqui em termos de carnes, vocês veem o total de carnes, 7 milhões de toneladas para 9 a 13 milhões de toneladas, a exportação. E o leite, obviamente, é um produto que a gente importa e exporta, mas vocês veem aí a previsão de exportação. Aqui nas frutas, a previsão de exportação. Nenhuma com previsão de redução de exportação. E o total de frutas, de 590 mil para 800 a 1.810.000 toneladas. Dependendo, obviamente, da situação de programas que incentivem isso. Minha gente, resumo da ópera. O Brasil tem terra, tem clima, tem gente, tem tecnologia. Fatores de produção. O Brasil produz grãos, carnes, leites, frutas, verduras, produtos, café, cana, açúcar, álcool, os produtos mais variados possíveis. Qual a expectativa? É de crescimento, tanto da produção
quanto da exportação. Quais os maiores problemas que eu vejo para este desempenho? Primeiro, as questões que o mundo está levantando contra o Brasil, em termos de meio ambiente, em termos sociais, impondo barreiras ambientais e sociais. Quando o Brasil é um dos que mais preserva no mundo. Mas essas barreiras ambientais e sociais, na verdade, no fundo, tem um fundo econômico. Evitar uma competição muito forte que a gente tem da porteira para dentro. A gente perde um pouco da porteira para fora, mas da porteira para dentro temos alta competição. E, por exemplo, França, Alemanha, que falam, Noruega, falam tanto do Brasil, eles têm 1/3 do país com vegetação nativa, nós temos 2/3. Então, mas eles levantam barbaridade, e vocês sabem que se perguntar para qualquer europeu, norte-americano, etc., eles dizem que o Brasil é um país que pega fogo todo dia. Então, essa situação, a meu ver, é extremamente preocupante. A segunda situação que eu vejo preocupante é que está se levantando em diversas instituições aqui no Brasil um monte de inverdades em relação ao mundo agro. E como dizia um maluco alemão na Segunda Guerra, depois que você repete 50 vezes uma coisa, se torna verdade. Então vocês veem essas maluquices sendo repetidas a toda hora, e por gente até que tem conhecimento, que tem formação, mas por questão ideológica, não sei, ou por questão de má formação cultural, por interesse, ok, respeita-se tudo e democracia se deve respeitar. Mas levantando situações que colocam parte da população brasileira contrária ao mundo agro. Dizendo que é predador, é poluidor, etc., 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 quando os produtores agropecuários são os maiores conservacionistas. Claro que existem problemas locais. Há problemas locais, problemas pontuais, que devem ser solucionados. Mas a gente não pode generalizar. E às vezes se generaliza. Um exemplo. Se vocês pegarem algumas publicações que dizem que o brasileiro, em média, toma 10 litros de veneno por ano. Quem falou isso, eu uma vez pedi, por favor, tome um só, para ver o que acontece. Não precisa 10. Ou seja, é uma mentira isso. Então pare. E essas situações, externamente, a que mais me preocupa é exatamente o uso da questão ambiental e social, barreira social, para atravancar nosso desenvolvimento, e aqui dentro. Essas inverdades, de certa forma, que são lançadas, ou pega um caso isolado e generaliza, e isto gera uma má opinião em relação a este setor que tem um desempenho fantástico, uma potencialidade fantástica. Mas eu estou observando que instituições estão combatendo fogo com fogo. Como? Indo para as escolas e mostrando para a criançada a real situação das coisas. Adulto que já está contaminado, não adianta. Vocês já viram endireitar um pepino torto? Então não adianta, se ele é um pepino torto, deixa torto que o mundo os leva. Mas pegar a criança e dar uma informação correta para a criança, inclusive nas escolas. Isso está sendo feito com enorme sucesso, inclusive aqui no Paraná. E hoje, inclusive no Oeste, eu vi isso, mais um programa através das cooperativas e através de sindicatos, etc., que estão fazendo
uma forte presença junto às escolas. E há poucas semanas atrás, vocês viram isso acontecendo aqui através dos sindicatos. Isto me dá uma esperança que, efetivamente, essa geração que vem aí, venha com um pensamento um pouquinho mais correto em relação ao mundo agro. E nós, instituições, como um todo, temos um papel muito importante de levar a correta informação, as corretas informações em relação a esse setor. Minha gente, era isso que eu queria colocar já para vocês. Nessa semana de engenharia, dizendo a vocês, com certeza, uma das grandes vocações do Brasil é o mundo agro, está sendo e será por muito tempo. Podem ter certeza. Obrigado. Convido neste momento nosso presidente do IEP, engenheiro Horácio Guimarães, para que venha à frente proceder à entrega do certificado de participação ao nosso palestrante Eugênio Stefanello.